Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Hospitalar Hub, um espaço de troca, de reflexões e de boas conversas sobre os caminhos da saúde. E hoje vamos falar sobre um tema fundamental: os desafios e as oportunidades na gestão de grupos de anestesia e como estratégias bem estruturadas podem fazer toda a diferença nos resultados e na sustentabilidade dos serviços. Para isso, tenho o prazer de receber o Dr. Fábio Feltrin, anestesista, sócio do Grupo ASA e CEO da Volan, uma plataforma que vem apoiando grupos em todo o Brasil com soluções inovadoras, sempre trabalhando alinhando processos e gestão. Fábio, obrigada por aceitar esse convite e por topar dividir conosco a sua experiência, tanto do ponto de vista clínico quanto gerencial. Uma alegria ter você aqui com a gente. Pessoal, tudo bem? Eu que agradeço imensamente aí a você e ao pessoal da Kementon por me dar esse espaço, principalmente por ser vocês da Kementon que tem reconhecidamente pelo Brasil inteiro nos grupos e tal. A gente se encontra bastante nos congressos, né, Ariadne? E Sempre. dessa vez a gente está falando à distância, mas a gente já trocou muita ideia por aí, vai ser muito bom colocar um pouquinho aí do meu dia a dia sobre gestão aqui com vocês. Eu tive o prazer de ser a primeira especialista do Grupo ASA. E o Grupo ASA ele foi pioneiro no estado do Mato Grosso do Sul pela conquista da acreditação. Queria muito que você contasse um pouco de como foi essa jornada da acreditação do Grupo ASA. Então, a jornada da acreditação, eu acho que ela começa com a decisão, né? Na realidade, eu acho que talvez até um pouquinho antes. Ela começa quando a gente levanta a possibilidade. E se a gente fosse atrás de uma acreditação? Vamos conhecer o que é acreditação. E isso surgiu para a gente, talvez em 16 ou 17, alguma coisa assim, quando eu comecei a entender o que era acreditação, e aí eu fui pesquisar todas as possibilidades e o tamanho, a gente queria entender o tamanho da montanha que a gente ia ter que escalar, né? E principalmente o que mudava depois que a gente chegava lá no topo. E aí eu já digo de cara que a montanha ela é grande, mas a escalada é muito boa e talvez para frustrar um pouco não tem topo. A escalada ela é contínua, né? A acreditação não é só um selo na parede, é uma mudança de cultura. E mesmo depois que a gente consegue o selo, talvez a maior dificuldade seja mantê-lo, né? Manter a cultura, manter as boas práticas e principalmente manter esse olhar da segurança, esse olhar da qualidade, esse olhar da acreditação. E aí a gente iniciou o processo da Kementon ainda em 2020, isso. Em 2020 a gente iniciou esse processo e em 21 ele ficou mais forte, né? Realmente a gente pôs para valer em 21. Aprendemos muito, só que é legal, o legal da Kementon é que a gente aprendeu muito, não com lógico, com vocês, com a Kementon, sim, mas a gente aprendeu muito sobre a gente, sobre o próprio grupo, onde a gente estava inserido, quem eram os nossos parceiros, quem eram os nossos clientes, enfim. E isso trouxe para a gente esse olhar de olhar para a gente, entender o que a gente precisa, fazer as mudanças necessárias, medir as mudanças e tal. Então, o projeto Acreditação no ASA, a gente já está indo para a reacreditação, né? A gente iniciou esse ano agora a parte de reacreditação, e agora a gente é parceiro também na acreditação do hospital, porque a gente trouxe a Kementon para o Mato Grosso do Sul, né? Fomos o primeiro grupo aí de anestesia do estado, acho que o segundo do Centro-Oeste, o terceiro do Centro-Oeste, alguma coisa assim. E não tinha ninguém da Kementon aqui em Campo Grande ainda, né? Nem hospital, nada. E agora outros hospitais já começaram também esse processo, então é gratificante a gente ver que outros gestores também estão, não só da anestesia, estão olhando com esse olhar da qualidade aí para os nossos serviços e atendimentos e tal. E Fábio, você começou na área assistencial, trabalhou muito tempo nessa linha de frente ali no cuidado direto com o paciente. Quando é que a gestão surgiu na tua vida? E se você puder contar um pouquinho como foi essa idealização do Volan. Tá. Olha, pelo que eu me lembro,
a gestão surgiu na minha vida bem cedo, na vida profissional, digamos assim, né? Eu me formei em 2000, em 2001 eu servi a Marinha, aqui em Corumbá mesmo, aqui no estado. 2 e 3 eu fiz residência de anestesia, e em 2004 eu fiz residência de dor, aí em São Paulo, aí em Botucatu. Em 2005 eu voltei para Campo Grande, comecei a trabalhar aqui num grande grupo de anestesia que tinha aqui. Na época eram 70 e poucos anestesistas. E já nessa época eu já tinha algumas funções administrativas dentro desse grupo. Eu cuidava dos equipamentos, dos carrinhos de anestesia, monitores e tal. O grupo tinha alguns, né, atendia alguns hospitais. E uma determinada época eu comecei a cuidar desse parque instalado aí de equipamentos. Tinha algum envolvimento com residência, e em 2009 a gente fundou uma clínica de dor aqui em Campo Grande, chamava Paliare. A gente criou essa clínica de dor, e aí meu envolvimento com gestão veio bem mais forte, assim, sabe? Negociação com convênio, toda a parte de distribuição de honorários, essa coisa toda. Mas o grande salto mesmo foi em 2012, quando eu fundei o Asa Anestesia. O Asa, eu saí desse grande grupo, e aí a gente fundou o Asa Anestesia. No começo éramos 4 anestesistas, mas desde então, por eu ter sido um dos sócios fundadores, eu e o Paulo Henrique, me veio essa necessidade de fazer a gestão do Asa. E aí eu comecei a me interessar mais, estudar mais esse assunto. E o Volan, ele nasce mais ou menos nessa época, porque logo que a gente começou o Asa, eu tinha essa necessidade de saber. É uma pergunta muito simples, mas que a resposta dela não é tão fácil. Será que tudo que eu estou produzindo, eu estou recebendo? Né? As anestesias que eu fiz, eu recebi, seja 2 dias depois, nos casos dos pacientes particulares, ou 60, 70 dias depois, quando a gente fala de operadoras de saúde. E aí eu comecei a montar um sistema onde eu lançava as anestesias que eu fiz, né, nesse começo. Isso ia por um relatório que ficava na nuvem, e ali a gente acompanhava o recebimento, né? Lá nasceu o Volan em 2012. Não chamava Volan, óbvio, era um sistema nosso. Mas ali eu comecei por energia desenvolvendo isso. Esse sistema foi ficando cada vez mais robusto, né, com funções que nasceram do uso, até que em 2020, no ano da pandemia, com aquela paradeira toda, me veio uma necessidade maior de controle sobre o que a gente estava produzindo nos plantões, que eram poucos, né, eram fracos por conta da paradeira da pandemia, mas eu tinha que controlar na ponta da unha o que eu estava produzindo e quanto a gente estava gastando para pagar os plantonistas. E aí que veio o insight final para o Volan, assim, putz, eu acho que agora faz sentido eu ter um sistema para grupos de anestesia. E aí em 2020 nasceu o Volan oficialmente como empresa e como marca, né? Aí a gente pegou tudo aquilo que a gente havia aprendido, né, nesses 7, 8 anos aí durante o uso no Asa, né? E aí eu coloquei dentro de uma plataforma comercial e tal, e nasceu o Volan de verdade. Foi Você isso. sabe que você falou sobre o quanto os grupos de fato se enxergam, não? Quando a gente começa a trabalhar a gestão, dentro da QGA, a gente já acompanha mais de 90 grupos de anestesia, né, que estão inscritos dentro do programa da Quimentum. E algo que sempre surge é esse olhar, né? Nem todos os grupos se veem como empresa de fato, né? E isso, de uma certa forma, traz uma visão sempre de prestador de serviço, mas sem um olhar interno da estrutura da empresa. Como é que você enxerga essa questão da identidade do grupo, né? E o que que muda nessa prática quando você começa a enxergar a empresa de fato como uma estrutura que entrega valor, que tem as suas parcerias com os hospitais? O que que muda, né, nessa virada de chave de ser um grupo de amigos para se tornar uma empresa que realmente entrega valor? Eu acho que o que muda quando o anestesista passa a se entender como empresário, em certo sentido, ele começa a colocar a união ou
a empresa, né, a entidade, pessoa jurídica, digamos assim, não é acima dos sócios. A palavra não é acima, porque no fundo eu acho que os sócios são mais importantes, até porque eles que constituem a empresa. Mas ele começa a entender que a empresa tem que ter uma perenidade, tem que ter uma duração, ela tem que existir apesar dos sócios. Né? Ela não está acima dos sócios, mas ela tem que existir apesar dos sócios. Então ele começa a entender que coisas simples, a conta da empresa não é a conta da pessoa física, né? As despesas da empresa não são as despesas da pessoa física, esse tipo de virada de chave que muda. Eu gosto muito do nome grupo. Eu gosto de falar que eu trabalho num grupo de anestesia porque eu acho que ela dá uma sensação para quem pertence de maior pertencimento, de união e tal, de amizade e tal. Mas esse nome ele tem que ser entendido meio que da boca para fora, talvez para fins de cultura, porque na gestão tem que ser uma empresa, né? Eu não posso sangrar a empresa em detrimento dos indivíduos. Ela tem que existir apesar do indivíduo. Isso não quer dizer que a empresa não tem que trabalhar também para os sócios, né? Eu vejo assim, vou te dar um exemplo. Aqui a gente faz alguns mutirões pelo interior, principalmente na área de oftalmologia, tá? Eles não são totalmente rentáveis, porque para eu conseguir que o sócio vá feliz trabalhar no interior, né, passar um dia uma noite fora de casa, numa cidade menor e tal, eu tenho que pagar um plantão melhor para ele. Muitas vezes, pagar um plantão melhor não quer dizer que eu não estou produzindo tanto para conseguir pagar aquele plantão. Ou seja, teoricamente, ele está dando prejuízo, a empresa está bancando aquele honorário um pouco maior. Eu acho que é papel da empresa. Se a gente quer, se faz sentido para a gente atender a determinado cliente, eu acho que é papel da empresa, sim, ter um certo prejuízo naquela operação para que o sócio vá trabalhar feliz. Entendeu? Desde que todos os sócios tenham acesso ao benefício, digamos assim, uma coisa nesse sentido, eu acho que é papel da empresa, sim, em determinado produto ou ter um prejuízo financeiro, desde que você tenha um ganho, no nosso caso, tem um ganho secundário, enfim. Então, para mim, a grande virada é quando o anestesista passa a perceber o grupo, não é acima de novo, eu falei a palavra errada, o grupo como perene, ele tem que zelar para que a empresa continue apesar dele, apesar dos sócios, entendeu? E essa visão é importante dentro desse segmento, que especialmente quem trabalha na área da gestão, nem sempre nos grupos tem uma remuneração, e a gente sabe o quanto se despende tempo e energia para as atividades que envolvem alinhamento com o convênio, alinhamento da estratégia com o hospital, você conseguir parar para participar de estratégias como comissões, que fortalecem essa relação com os prestadores também, né? Uhum. E essa entrega de valor, ela também passa muito por isso, por essa definição de responsabilidades. Quem é que vai fazer o que dentro do grupo, né, com relação à estrutura de trabalho e à remuneração por isso, né? Então, acho que Uhum. passa um pouco nesse aspecto também, né? Então, o grupo tem que entender que aquela função ela é tão importante quanto fazer anestesia. Ela, muitas vezes, quando bem executada, ela é até mais rentável do que fazer anestesia, que você imagina. Se eu fizer uma boa negociação, que eu consiga 0,5% a mais num reajuste com determinado convênio, isso pode significar muito mais do que um plantão lá na frente, né? Muito mais do que o honorário, o prolabore que aquele sócio administrador está levando. O que é preciso estabelecer, eu acho que isso é extremamente importante para os grupos, é o seguinte: primeiro, eu sou gestor, eu não sou rei, né? Então, não é um trono. Então, estabeleça a regra, olha, é um mandato, tem tanto tempo de duração e vai remunerar com tanto, né? Eu preciso dar para os meus sócios um caminho sucessório.
ó, você quer assumir determinada função de líder ou de gestor, alguma coisa assim? Prepare-se. Vai fazer um MBA da Unimed, vai fazer um curso de gestão bacana, que tem a ver com gestão hospitalar, tal, ou seja, então eu dou o caminho, ele se prepara, aí esse sócio pode ter acesso a fazer parte da gestão também, seja por indicação, seja por votação do corpo clínico, alguma coisa assim. Ah, mas você pode decidir também que o grupo não vai remunerar esse tipo de função, vai remunerar num valor que não condiz. Então, por exemplo, se você despende 3 tardes por semana para trabalhar na gestão e aquilo não é remunerado, ou é remunerado simplesmente como se fosse um plantão, eu tenho que poder cair fora se eu quiser. Tudo bem, ó, eu não estou remunerando, mas então todos nós 20 vamos passar pela remuneração aqui, porque todo mundo tem que doar um pouquinho para a empresa, assim, entendeu? Eu acho que o modelo melhor é o que a gente adota no ASA. Você tem um conselho gestor, nunca é sozinho. Esse conselho gestor, o sócio, quando ele entra, ele vai adquirindo experiência, e ele é bem remunerado. Ele é bem remunerado até porque o que a gente entrega na gestão, ela traz dividendos para a empresa, né? Quando eu faço uma boa renovação de contrato, alguma coisa assim. Então tem que ser bem remunerado. Para que estimule o sócio a se manter atualizado, estudando, esse tipo de coisa, entendeu? E isso faz parte também da mudança lá de grupo para a empresa, porque o grupo, eles ficam rotacionando quem é o sócio-presidente, né? Fica rotacionando. E nenhum tem experiência, um vai meio que nos erros e acertos dos outros e tal. E na empresa, não, né? Você define, ó, tem um cargo de direção, prepare-se para ele, é remunerado, enfim. Acho que é uma das diferenças entre empresa e grupo de anestesia. E a gente estava falando sobre entrega de valor. Um dos desafios nos grupos é a gente conseguir qualificar as entregas, né? Pensando em transparência mesmo. Que tipo de dado eu posso utilizar para que eu possa qualificar quem tem os melhores resultados, quem tem as melhores práticas e, de fato, pensar em remuneração por performance. Porque eu tenho aquele que dá o sangue, entrega bons resultados, contribui com a estratégia do grupo e por que não a gente adotar estratégias que possam é, impulsionar com que os outros sócios também consigam atingir objetivos satisfatórios como esse, né? Como é que você vê essa questão do uso de ferramentas de dados? Isso é algo viável, eficaz, para que a gente possa, de fato, observar performance? Como é que você vê essa questão do uso de dados para qualificar a prestação do cuidado ali na base? Então, aliás, aí a gente tem que recorrer aos clichês, né? Aquela velha frase, tudo que pode medir pode melhorar, né? Aquelas coisas que a gente aprende aí no beabá dos cursos de gestão e tal. Então, qualquer tipo de dado que a gente possa medir, a gente realmente pode melhorar aquele indicador. A grande pergunta é, que dado eu vou medir? Que dado faz sentido para a minha empresa medir? Tá? E aí, voltando de novo no beabá da gestão, eu acho que é fundamental voltar para a mesa, reunir os sócios, reunir todo mundo que se envolve com aquela empresa e estabelecer uma coisa que não é para ficar só na parede, que se chama missão da empresa. Qual é a missão da sua empresa? Qual é o seu propósito? E aí, uma vez estabelecida a missão, você vai começar a medir aqueles valores ou a execução daqueles valores que fazem sentido para vocês, né? Então, se eu tenho lá na missão da minha empresa que o importante é um atendimento com segurança, eu tenho que medir a segurança que eu estou oferecendo para o meu paciente, tá? Então, aqui no ASA, eu tenho muito orgulho da missão que a gente estabeleceu para o ASA. Não foi imediato, não foi no nascimento do ASA. Até no nascimento do ASA tinha lá uma missão que era puramente institucional. Eu nem lembro qual era. Mas, lá por 2019, eu acho, o ASA já tinha uns 5, 6 anos de vida, a gente criou, não é que a gente criou, a gente pôs no papel a frase que é a missão do ASA, que é anestesiar com excelência, segurança e carinho, levando harmonia ao ambiente cirúrgico, né? E aí, a partir do que eu tenho essa missão, aí eu vou começar a medir alguns indicadores, algumas coisas que traduzam aquela missão.
né? Então, quando eu digo que eu vou anestesiar com eficiência, quer dizer, eu tenho que ser um tempo cirúrgico, um tempo de anestesia razoável, eu tenho que fazer uma anestesia, não preciso usar os recursos mais caros possíveis, eu posso fazer um equilíbrio ali dos recursos, eu tenho que oferecer segurança, né? Então, tudo isso são coisas mais objetivas, eu consigo medir. O duro é medir a harmonia. A gente se lembra quando vocês tiveram aqui, como que nós vamos fazer para medir a harmonia do grupo, né? A gente bolou questionários, a gente conversa entre a gente pediu a opinião do cirurgião, a gente pediu a opinião de outras pessoas, quem está é o mais harmonioso aqui, digamos, ou quem está atentando contra a harmonia e tal. Então, definiu sua missão, aí você vai medir alguns aspectos de valores que estão relacionados à sua missão, tá? De preferência, da maneira mais objetiva possível. E aí, percebendo desvios nisso, eu estou falando entre os sócios, né, no caso, não no grupo como um todo, mas percebendo desvios, aí a gente tem que mudar, chamar atenção, mudar algum tipo de conduta, seja ela individual ou coletiva, para tentar levar o grupo para aqueles valores que a gente determinou como importantes lá no estabelecimento da missão. E caso não dê certo, de repente você pode ter uma mudança de estratégia no meio do caminho, né? Eu coloquei lá que um dos nossos valores é prezamos pela eficiência, né, do processo cirúrgico. Isso quer dizer que não é que eu quero fazer uma anestesia em 5 minutos, não é isso. Mas se a média para fazer uma indução, uma colestectomia é de 15, pô, o sócio que está fazendo em 45, o que está faltando ali para melhorar, entendeu? Mas você pode determinar em determinado momento, não, a eficiência não é mais importante para mim, estou fora da eficiência. Para de medir, ou muda a sua missão, né? Muda seus valores e tal. Então, medir é fundamental. Medir de preferência, coisas objetivas, né? Quando você não tem a possibilidade das coisas subjetivas. Mas ela tem que ser guiada pelo seu conjunto de valores, pelo seu conjunto de propósitos, porque senão meio que perde o sentido, né? Por que eu vou medir uma coisa se aquilo não é importante para mim? Perfeito. Tem um outro tema que é muito polêmico, que é a escala, né? A escala mexe com a vida de todo mundo, porque eu preciso me programar para poder estar ali, né? E escala também puxa assuntos muito voltados à gestão do hospital. Então, os hospitais cirúrgicos têm um movimento de faturamento muito importante, né, a partir dessa escala cirúrgica. Então, evitar ociosidade, trabalhar produtividade, são coisas que têm a ver com gestão de escala, né? E que direciona também o sócio para aquilo que é mais confortável para ele, para aquilo que eu tenho de expertise. Tenho uma infinidade de possibilidades quando a gente fala de escala, né? Na tua experiência, que caminhos você consegue ver para que os grupos possam lidar com os desafios da escala de melhor maneira, né? O que que você enxerga aí de possibilidades para gestão de escala? Cara, esse é um tema. Ele, por ser tão espinhoso, ele acaba sendo fácil de falar. Quando a gente começou a desenvolver o Volan, como eu disse lá, né, num pouquinho da história, nasceu dessa necessidade de conciliar o que eu estava gastando com plantonista com o que eu estava produzindo no dia. Então, a escala do Volan, ele é uma parte importante. E aí, eu comecei a fazer conversas com grupos de anestesia pelo Brasil inteiro. A gente chegou a promover uma live, se eu não me engano, foram 6 ou 8 grupos de anestesia, os mais importantes do Brasil. Tinha o SANI do Rio Grande do Sul, tinha o Takaoka, tinha o SMA de São Paulo, tinha o Mater Dei de Belo Horizonte, então você vê só gente de peso, né? Então a gente reuniu numa tela igual essa que a gente está agora, cada um para falar sobre escala. E eu também, toda vez que eu vou apresentar o Volan, eu já devo ter feito umas 200, 300 reuniões de apresentação do Volan, a gente fala um pouco sobre escala, eu falo um pouco sobre escala com os anestesistas. E não tem um grupo que seja igual ao outro. Não tem. A escala é a impressão digital dos grupos de anestesia. Cada um faz o seu jeito. Mas o que
dessa parte de escalar os colegas, né? Escalar os sócios e tal. Eu acho o que é fundamental, que exista justiça entre os pares. Isso aí é fundamental. Segundo, que o cara possa trabalhar onde ele gosta, na medida do possível. Então, por exemplo, abre a escala para todo mundo escolher uma certa ordem, que pode ser uma hierarquia invertida, uma hierarquia que rotaciona, enfim, por sorteio, enfim, bota uma certa ordem lá, cada um tenta escolher mais ou menos onde gosta de trabalhar. Aqueles lugares mais concorridos faz um rodízio, aqueles lugares menos concorridos você remunera um pouquinho melhor, para que a pessoa tenha prazer em ir lá, como eu disse agora há pouco, sobre ir fazer anestesia do interior e tal. Então, sendo democrático e aberto e transparente, eu acho que já acontece um bom equilíbrio, né? E aí, o outro ponto que você tocou da escala é a eficiência, o desperdício de tempo nas nossas salas cirúrgicas, que é medir, principalmente, qual o tempo de ociosidade das salas e também o tempo de ociosidade do anestesista, né, que está trabalhando em determinado local. Esse é um pouco, tecnicamente, é um desafio um pouquinho mais difícil de lidar, né? A máquina ainda não conseguiu fazer. A gente tenta com algumas coisas de inteligência artificial e tal, mas a gente é um desafio que a gente ainda não conseguiu fazer. Esse equilíbrio entre fluir o trabalho, né, sem arroxo, sem ficar apertando, e outra, a segurança demanda, né, um tempo, né, você tem protocolos, tem rituais que a gente tem que cumprir e tal, e o desafio de fazer o equilíbrio, né, entre eficiência e segurança e tal. Esse é um deles. O outro desafio é lidar com as intempéries do dia a dia, né? Então, puxa, eu fiz um mapa cirúrgico aqui, que a primeira cirurgia é às 7, a segunda às 9, mas aí o cara que era das 7, ele chegou às 7h30 para começar a operar, seja o anestesista, o cirurgião, não importa, às vezes o paciente atrasa. E aí aquele atraso de 30 minutos já vai me comprometer o resto do dia, e aí eu vou chamar a atenção desse cara, não vou, mas esse cirurgião, ele traz 20 cirurgias por semana para o hospital e tal. Muitas vezes, aliás, a gente mede, eu tenho, por exemplo, dentro do volão, um índice de ociosidade, eu consigo falar, quando bem preenchidinho, o tempo de ociosidade do anestesista. Num plantão de 12 horas, quanto tempo efetivamente ele passou fazendo anestesia, né? E aí eu posso comparar isso entre todos os anestesistas do grupo e ver qual que é aquele que quebra mais a mão, qual quebra menos, entendeu? Mas, e aí, você vai agir como? Depende, de novo, né, dos valores do grupo, depende, né? Não tem, infelizmente, não tem aqueles 7 passos, né? Os 7 passos para fazer, é caso a caso, E, infelizmente, são tantas variáveis quando a gente fala de escala, né? Desde as preferências do cirurgião, preferências da equipe, a preferência do hospital, a dinâmica de sala, o que eu tenho de conhecimento técnico também para poder lidar fundamental, com essas fundamental. diversas questões, né? Não, você sabe que a gente mexe com bastante inteligência artificial aqui no Volan, né? E, e aí a gente começou há uns 2 anos atrás, até por um desafio de um pessoal do norte, de um grupo do norte, a tentar colocar alguma coisa de inteligência artificial nos momentos da escalação. É uma infinidade tão grande de regras, né? E cada regra, uma sobrepõe a outra e tal, aí chega lá no final, não, mas esse o cirurgião não quer esse anestesista, o anestesista não quer esse cirurgião, alguma coisa assim, entendeu? Então, eu acho que para lidar com isso, o melhor jeito que a tecnologia vai lidar com isso, vamos falar de IA um pouquinho, é aprender com o passado para tentar prever o futuro, para tentar ditar o futuro, né? Então, eu pego lá 2 anos de escalamento do ASA, por exemplo, jogo isso numa IA e aí ele vai ver quais são os cirurgiões, os anestesistas que mais batem, e aí ele tenta jogar uma escala mais ou menos equilibrada nesse sentido. Então, é mesmo assim, é muita variável.
E a gente sabe Isso que mesmo. esse aspecto da transformação digital é algo que veio para ficar, a gente não vai conseguir fugir disso. Como é que você vê o papel da anestesia nesse sentido? A anestesia está conseguindo acompanhar inteligência artificial, o uso de dados para tomada de decisão? Como é que é a tua visão com relação a isso? Eu acho que dentro do meu universo que eu vivo, que é o ambiente cirúrgico e as especialidades cirúrgicas, eu acho que a anestesia é pioneira nessa parte de digitalização e tal. É, ficha digital, colher dados, a gente tomar decisões por dados. Dito isso, do que eu vejo, tá? Eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu converso com pessoas como você, nos congressos que eu vou e tal. A impressão que eu tenho é que a anestesia é pioneira. Mas, uma vez dito isso, a gente ainda está muito longe do que tem que ser feito, né? A gente, nós mesmos aqui em Campo Grande, tem muito mais possibilidades para fazer, e a hora que eu espalho isso para o Brasil inteiro, uma coisa é os grupos de anestesia daqui, de São Paulo, Campinas e tal. Outra coisa são aqueles grupos que estão nas cidades, pequenas e médias cidades aí do interior do Brasil, né? Então, esses aí estão bem mais distantes. Eu vou te dar um exemplo, não vou citar nome, mas eu vou te dar um exemplo que aconteceu com a gente há uns 15 dias. Eu fiz uma conversa para apresentar o Volan para um grupo de 30 anestesistas. Um deles veio até a gente para conhecer e tal, fiz uma nem eu, né? O nosso comercial fez uma primeira apresentação, aí a gente marcou uma segunda apresentação comigo para eu mostrar como que eu fazia e tal, mostrei tudo que a gente tinha de possibilidade, e aí um deles, tinha 4 anestesistas na apresentação, um deles falou assim, nossa, é tanta coisa que parece que a gente não vai dar conta, e ele meio que deu um pé para trás, falei, cara, não é assim, vocês têm que começar, isso aqui não nasceu do asa do dia para noite, isso aqui a gente vem construindo nos últimos, sei lá, se eu jogar lá atrás, quando a gente começou a criar o aplicativo, tem 10 anos que eu estou construindo esses dados aqui. Então não nasce do dia para a noite. Não, não se assuste, comece, né? E aí, beleza, eu acho que eles entenderam qual foi o recado e tal, aí eles não tomam decisão, eles eram anestesistas do meio do grupo. Aí veio o colega mais antigo para conhecer e falou assim, olhou e falou assim, então eu acho que a gente não precisa disso agora. Eu acho que a gente não. O jeito que a gente faz tá bom. E aí não seguiram em frente com a contratação e tal. A conta por baixo que eu fiz, vamos falar de dinheiro, a conta por baixo que eu fiz é que eles estavam perdendo alguma coisa em torno de 150 e 200 mil reais por mês. Porque eles não faziam nenhum tipo de controle sobre o que estavam produzindo. Eles simplesmente produziam e torciam para receber daqui 30, 40, 50 dias, entendeu? A gente sabe quando o grupo desses grupos médios, quando não faz nenhum tipo de controle, a glosa administrativa chega em torno de 15%, em alguns casos 20%. Então eu joguei 10% para esse grupo e eles estavam perdendo aí de 150, 200 mil reais por mês, entendeu? Por falta de digitalização, por falta de um, não é nem digitalização aqui, por falta de um processo de acompanhamento do que estava produzindo. O digital ajuda, né? O digital potencializa, mas não é o. Você pode ter um processinho bem feito, vocês sabem bem disso. Você pode ter um processinho bem feito. O digital só é um aceleramento, barateia e fica mais fácil de fazer, né? Essa automação de processos, né? Algo que a gente acaba acompanhando não só na anestesia, mas nos serviços de saúde como um todo, uma resistência muito grande do uso da tecnologia. A gente usa a tecnologia o tempo todo, né? E por que não utilizar isso dentro da sua estrutura de trabalho, pensando em otimização, né? Em reduzir burocracia? A gente sabe que dentro do fluxo cirúrgico tem muito papel, muita coisa para ser construída nesse sentido. De onde vem essa resistência? Não sei se você já teve a oportunidade de refletir sobre isso, né? Será que a percepção de maior burocracia é algo que atrapalha essa gestão de dados da anestesia? Então, eu acho que eu vou gastar muito tempo preenchendo, então eu tenho a tendência a não fazer, me dá a ficha manual, me deixa preencher no papel, que eu acho que eu vou ser mais rápido. Em contrapartida, é algo que é um contrassenso, porque a gente vem cada vez mais incorporando tecnologia no nosso dia a dia, usando inteligência artificial.
e tem dificuldade de colocar algumas questões de informatização dentro do nosso processo assistencial, né? Então, vocês estão aí também espalhados pelo Brasil, conversa com gente de todo tipo. Eu acho que é multifatorial, né? Vem do medo de ser medido, né? Putz, se eu pôr aqui, eu vou começar a ver o tamanho do rombo que eu tava levando. Da famosa zona de conforto, né? Puta, eu faço assim há 20 anos, por que eu vou mudar agora, né? Vem de sistemas que muitas vezes eles prometem uma facilidade e não entregam, entendeu? E aí eu até coloco um pouco do volante nesse sentido, porque eu falo assim, não, é aqui, ó, 50 segundos, você lança o seu procedimento e tal. Cara, mas talvez é 50 segundos, é fácil para mim que está no meu dia a dia. Eu vou falar isso para um anestesista de 55, 60 anos, que nem gosta tanto do celular, assim, talvez eu estou até dificultando a vida dele, assim, né? Então, para mim é multifatorial. Tem uma coisa em tecnologia que são os primeiros a adotar uma determinada tecnologia, eles chamam de early adopters, né? Os desbravadores, inovadores e os early adopters. E depois, para chegar a tecnologia chegar na grande maioria, imagina aquela curva de Gauss, né? Para chegar lá na grande maioria, tem um fosso, tem um abismo entre os que adotam primeiro e a grande maioria. E passar desse fosso exige muito trabalho nosso, dos nossos, das nossas startups, dos nossos programas. Então, o Volan está passando por essa fase. Inicialmente, esses inovadores que adotam muito rápido uma tecnologia, ele aceita que tenha um bug determinado, ele aceita ali que uma função que ele precisa fazer um pouco mais, configurar e tal, mas os, os usuários da grande maioria não aceitam isso, entendeu? Então precisa aprimorar a ferramenta, a gente tem que fazer essa melhoria contínua, tudo. E aí, falando de grupos de anestesia, tem mais um problema. Porque eu posso, sim, ter um inovador dentro do grupo. Pensa nesse grupo que eu acabei de contar para vocês aqui. Tinha lá 3, 4 anestesistas que queriam fazer acontecer, mas os outros sócios ou os outros usuários, porque muitas vezes não é só a gente encontra muita resistência aqui do fatorista, da secretária, né? O anestesista vai lá, contrata, puto, vai ser legal, eu vou lá, mas quem vai usar efetivamente é a secretária, é a fatorista. E ela faz parte do outro grupo ali, entendeu? Então, vencer isso demanda melhora da tecnologia, simplificação da tecnologia, entendeu? Demanda entender que tem que começar devagar para depois ficar grande. Eu acho que é muita coisa que, enfim, esse é o meu maior desafio, Arane. Conseguir facilitar essa adoção digital pela maioria dos grupos de anestesia do Brasil. Eu acho que além de adotar a tecnologia de fato, fazer valer, de implementar, tem um outro desafio, o último desafio que eu queria abordar contigo, que é como é que a gente faz para levar conhecimento para o grupo que aprende de forma diversa. Tem os conflitos de geração, né? Então, eu tenho dentro do grupo pessoas com mais idade que têm uma forma de estudo, de aprendizado diferente da galera que está chegando agora, né? Algo que a gente enfrenta de muito desafio dentro dos projetos de acreditação é fazer essa informação permear. Eu construo protocolo, prática, a gente discute o que tem de melhor resultado dentro disso que a gente pratica, mas levar isso, levar informação é uma dificuldade. Isso também tem um caminho via tecnologia que acaba ajudando muito, isso encurta muito o caminho, mas tem a questão da adesão, né? A forma de aprendizado. Dentro do seu grupo, você vivencia também desafios com relação a fazer chegar, né? Porque à medida que a gente caminha aí Brasil afora, talvez seja no top 3 de desafios, com certeza o disseminar a informação está lá no topo dessas discussões. Não era para ser assim, né? O ASA é um grupo
relativamente pequeno, nós somos hoje em 25 anestesistas, né? Esse ano, mas até pouco tempo atrás era 21, 22. É um grupo com média de idade baixa, né? O mais velho, eu e o Paulo Henrique e o Renato. Acho que nenhum dos três tem 50 anos ainda. Então era para ser fácil, né? Mas não é. Não é como a gente imagina, né? Aí tem que lançar mão de incentivos ou de punições. Na realidade, incentivo e punição é a mesma coisa, só com sinal trocado, né? Mas a gente lança a mão sim, tem que olhar todos os protocolos, tem que fazer parte, né? Tem que fazer determinado curso. Então, a gente tem aqui um método de avaliação de desempenho que o sócio tem que ter feito o SAVA, o sócio tem que ter feito ou a CLS, né, tem que ter um SAVA válido, né, se não me engano são 3 anos, inclusive o meu está para vencer. O sócio tem que participar em congresso, quem tem TSA tem uma remuneração e tal. Eu não vejo muita coisa diferente que a gente possa fazer, a não ser incentivos, sejam eles financeiros, de escala, de férias, alguma coisa assim. E utilizar a tecnologia para facilitar, azeitar a chegada da informação no colégio e usar a tecnologia para medir. Medir se fez ou se não fez, né? A adoção de determinado protocolo, sim ou não. E fazer o protocolo rodar também depende muito da relação que a gente tem com os hospitais. Até porque a Fundamental. anestesia ela não consegue impor nada, né, dentro dos grupos em que a gente acaba trabalhando. E vocês fizeram algo dentro do Grupo ASA muito legal, pensando em preparo para emergências, que é como posicionar o grupo no apoio às situações de emergências e desastres, né? Se puder contar um pouco como é que vocês fizeram esse envolvimento, porque para um hospital de grande porte, para uma equipe de anestesia ajudar a capitanear até a evacuação de uma estrutura cirúrgica em pleno movimento. Como é que foi esse trabalho de articulação de vocês para conseguir fazer com que todo o time pudesse estar junto, participando, discutindo? Eu acho que foi uma das coisas mais legais, assim, da nossa acreditação, né, essa simulação, isso que a gente fez. Eu acredito que ali foi uma junção de alguns fatores. Primeiro, o momento do ASA estar fazendo a acreditação da Quementa. E aí, no manual tem lá, preparo para desastre, né? E aí a gente entendeu o preparo para desastre de duas maneiras. Primeiro, se tiver um desastre que bateu 2 ônibus ali na rodovia e vai espalhar, sei lá, 30 pacientes pelos hospitais, alguns vão cair nos nossos, né? E lá, sei lá, tem 3 anestesistas de plantão e vai precisar, de repente, de 13. De onde vão vir? Então, a gente fez essa primeira parte. Como que o grupo vai se mobilizar caso precise? É desde coisa simples. Por exemplo, eu estou fazendo uma endoscopia, numa clínica de endoscopia perto do hospital, eu termino o exame que eu estou fazendo. Ó, terminei essa endoscopia aqui. Pede desculpa ao paciente, mas eu preciso sair, vou ajudar a atender ali no hospital do lado. Então, esse tipo de protocolo a gente tinha. E o segundo foi o desastre, quando o desastre acontece no seu hospital, né? Então, já pararam para pensar o que você vai fazer se tiver um incêndio no seu hospital? Não precisa nem ser no centro cirúrgico, mas de repente você precisa evacuar. E aí a gente foi estudar um pouco o assunto e não tinha ainda um protocolo muito bem estabelecido. E aí o Zocal, que na época era quem ficou por essa parte, o Guilherme, ele começou a estudar um protocolo. E aí, quando eu falo junção de fatores, né, a gente está mexendo com isso, e tinha no hospital uma enfermeira que a Giovana, ela era responsável por essa parte de brigada de incêndio e tal. E eu acho que ela gostou da ideia, vamos fazer uma simulação. E aí a terceira parte da conjunção é o gestor aceitar que a gente parasse o centro cirúrgico num sábado à tarde, trouxesse ator, jogasse fumaça e bombeiro e não sei o que, entendeu? Então, acho que juntou esses fatores e foi muito bom, né? Tanto é que a gente já fez 2 depois disso, né? A primeira foi um pouco menor, um boneco, o boneco era pesado pra caramba, né? E de lá a gente tirou algumas coisas que parecem tolas,
mas que fazem uma diferença absurda. Por exemplo, eu estou com um paciente em anestesia geral, e aí teve um incêndio, eu preciso tirar, remover ele, né? Então, se uma vez salvo os pacientes que estão melhor, que já estão na recuperação e tal, eu consigo levar um paciente que está sob anestesia geral, botar ele numa maca, descer por uma escada, e eu vou chegar lá no, no estacionamento, lá, né? Esqueci o nome, ponto de No encontro ponto lá, de encontro. no ponto de encontro, eu preciso levar uma maletinha com propofol na seringa, por exemplo, porque esse paciente vai acordar lá. Olha só, quem teria parado para pensar nisso, né? Eu preciso levar alguma coisa para manter ele dormindo lá no estacionamento até que ele seja removido para outro hospital, entendeu? Outra coisa que a gente fez aqui é ter um ambu prontinho, montado em cada sala, porque às vezes a bala de oxigênio não vem, ou, enfim, pode acontecer. Então, pelo menos eu tenho um ambu para descer ambuzando e tal. Inclusive, aliás, esses dias eu estava num hospital fictício e deu uma pane no aparelho de anestesia e não saía oxigênio, não saía, não tinha Cristo que fizesse sair, não sei que tipo de pane foi. E aí o anestesista, eu não estava anestesiando, eu estava na sala do lado. O anestesista falou assim: me traz uma bala, me traz uma bala. A hora que trouxeram a bala vazia, entendeu? Aí aí eu fui lá oferecer ajuda e tal. Eu falei, qual que é o próximo passo para a gente fazer aqui? Ele falou, cara, vou soprar no tubo. Eu falei, é isso mesmo. Se você não tem oxigênio, não tem um ambu, o ambu não veio, sopra no tubo. Mas não precisou. No que a gente teve a ideia de soprar no tubo, chegou a segunda bala cheia. Aí funcionou tudo certinho. Então, não deu nem, sei lá, 30 segundos de intervalo entre um e outro. Então, é esse tipo de pensamento que tanto o treinamento para desastre quanto a própria acreditação traz para a gente, né? De você já pensar nas coisas ruins que podem acontecer e o fato de você já ter pensado nela antes já te prepara para enfrentar essas situações. O principal que eu esqueci de falar com relação ao treinamento de desastre, sabe qual que é que a gente aprendeu? O quê? Quando um alarme toca, você tem que dar moral para o alarme. Porque é rotina hospital, toca o alarme e todo mundo continua a fazer o que estava fazendo como se aquilo fosse normal tocar o alarme. E infelizmente porque eles fazem teste no alarme e não avisam que estão fazendo o teste, entendeu? Então você acaba, é a tal do, como é que chama? Não é cansaço do alarme, fadiga do alarme. De tanto você ouvir tocar alarme, você acaba não dando bola para o alarme. E a gente aprendeu o seguinte, cara, tocou o alarme, dá moral para o alarme, então vira para o cirurgião e fala assim, o cara está fazendo uma vídeo, tira as cânulas, né? Tira as cânulas dentro do paciente e vamos preparar para a remoção. Porque esses 1 minuto, 2 que você ganha entre tocar o alarme e você ter certeza que aquilo é um incêndio, é o que vai definir ali se você consegue remover ou não remover um paciente. Então é isso, deem moral para o alarme quando um alarme de incêndio toca. No mínimo você tem que sair da sala, o que está acontecendo? Ah, não, é treinamento, ah, não, é não sei o que em tal andar. Então beleza, vou voltar aqui para a cirurgia, até você descobrir o que é, trabalhe como se fosse um incêndio de verdade. Perfeito. Eu Pra, falo muito, né? Eu tô tagarelando aqui. Nada, tá sendo ótimo, porque o grande objetivo é a gente falar sobre os principais desafios. E acho que a gente passou pelos principais. Falamos de escala, falamos dos desafios de gestão, sobre tecnologia, sobre gestão de dados, avaliação de desempenho. São os temas mais importantes que a gente acaba discutindo e desbravando, né? Cada grupo tentando lidar à sua maneira. E essas discussões, elas são muito importantes para a gente encontrar caminhos. Acho que o mais importante do que a gente discutiu foram as vertentes todas. Quando a gente pensa em gestão de riscos, e à medida que a gente vai desbravando cada um desses desafios, entender quais são essas vertentes nos ajudam a tomar decisão, né? Como a gente falou de escala, eu preciso considerar uma série de condições antes de tomar uma decisão sobre uma mudança e que impacta a vida de todo mundo dentro do grupo, né? E queria te pedir para que deixasse um recado final para os anestesistas que estão nos acompanhando, trazer pensando numa visão geral, né? Como é que a gente pode trabalhar para ser mais sustentável, mais valorizado enquanto anestesista? Olha, eu vou repetir uma frase que o Diógenes, né, nosso colega lá da Nestec, fala muito, mas que
intuitivamente eu já havia incorporado isso aqui no ASA. A gente tem que parar de ser só um empurrador de seringa, né? Não é só fazer anestesia, não é só entubar o paciente e fazer uma boa anestesia. Os grupos, aí a gente tem que pensar assim como o grupo. Os grupos precisam de colegas que estejam à frente da gestão, não só do próprio grupo, mas da gestão do centro cirúrgico, eles precisam estar em contato com a gestão do hospital. Tá? Você tem que oferecer para o hospital várias coisas além da anestesia. Você tem que oferecer, você tem que resolver, óbvio, o problema da anestesia, o problema da escala, os pacientes têm que estar bem anestesiados, tem que acordar sem náusea, acordar sem dor, tem que ter uma alta rápido, todos aqueles desafios que é o que a gente mais escuta desde a época da residência. Mas a gente também, o grupo, aí não precisa ser um anestesista específico, mas o grupo, ele precisa sim se envolver na gestão do centro cirúrgico, na gestão do hospital. Você tem que entregar valor além da sua boa anestesia. E aí, se você não gosta de fazer isso, não é meu perfil, eu quero só fazer a minha anestesia, não tem problema. Mas ajuda, dá suporte para que aquele colega que gosta do assunto, ele evolua e ele continue oferecendo isso. Dá suporte desde fazer uma ficha de anestesia bem preenchida e preencher as ferramentas, enfim, para colher os indicadores, preencher as ferramentas que o próprio hospital te oferece, porque isso é visto. Né? Eu passo por isso diariamente quando a gente vai fazer anestesia num hospital aqui de Campo Grande. A enfermagem vira para a gente e fala assim, aliás, eu estava fechando, sabe a caixinha de psicotrópico? Sim, Eu sim. entrei, eu assinei lá o que estava o papelzinho, onde a gente coloca lá o que gastou, coloquei dentro, lacrei a caixinha. A enfermeira, a técnica virou para mim e falou assim, nossa, doutor, ninguém faz isso aqui. Né? Só quando vocês do ASA vêm, vocês fazem. Ou seja, o outro grupo não está fazendo. E isso também é entregar valor. Então, não acha que aquilo é uma besteira, dá suporte, sim, para o seu gestor, para o seu colega que está à frente, para que ele esteja municiado de informações, para que ele possa levar essas informações para o gestor do hospital. Porque fazer anestesia por fazer anestesia, todos nós fazemos bem. A diferença também é essa de você poder entregar esse tipo de coisa. E aí, puxando um pouco a brasa da minha sardinha, o Volan, como um sistema que ele está sempre se preparando para ser esse sistema de gestão dos anestesistas, ele pode facilitar bastante a sua vida como gestor de um grupo de anestesia. Como? Organizando as informações financeiras de faturamento. A nossa missão, eu falei de missão lá no começo, mas a nossa missão aqui no Volan principal é poder te responder a seguinte pergunta: tudo que eu estou anestesiando, eu estou recebendo? O que eu produzi, eu recebi? Essa é a principal função do Volan. E saiba, se você não está medindo, você está perdendo de 15% a 20% do seu faturamento mensal. Mas, além dessa pergunta, o Volan também tenta entregar para os gestores dos grupos informações de indicadores de ociosidade, indicadores de eficiência, indicadores da acreditação, como a gente fez aqui no ASA, e tem alguns grupos do Brasil usando os indicadores de acreditação e tal. Então, não é uma ferramenta pronta, mas é uma ferramenta que está continuamente se aperfeiçoando, se moldando para oferecer esse tipo de informação para os nossos grupos de anestesia. Então, acho que era isso. Dê suporte para o gestor do seu grupo que ele precisa. E, às vezes ele é um solitário lá brigando com o hospital e você tem que ajudá-lo, não achar que ele está lá sem fazer nada. Mas tem uns que falam assim, mais uma reunião. Cara, essas reuniões, se cada reunião você conseguir ali 0,1% de melhora no seu honorário, isso vai fazer a diferença lá no seu bônus no final do ano, entendeu? Então, dá suporte para o gestor do seu grupo, que é importante. Fábio, muito obrigado por esse bate-papo. Espero que quem esteja acompanhando possa enxergar que há caminho para os desafios que a gente encontra nos grupos. Acho que Só alguns começar insights que a devagarinho. gente. Isso é uma das coisas que eu ia falar. Começa devagarinho. Não pensa que você precisa
sair do 0 para o 100 na mesma semana, não é isso. Começa a medir, começa devagarinho, daqui 1 ano, 2, você vai ver. Você já tem outro nível de informação dentro do seu grupo. Muitíssimo obrigada e você que nos acompanha aqui na Hospitalar Hub, até o próximo episódio. Muito obrigada. Pessoal, obrigado.